Ok, agora sim, ao vivo, nós vamos tentar esclarecer um pouco mais essa celeuma em torno da suspensão das exportações da carne brasileira sobre esse caso atípico de vaca louca assumida pelo próprio governo brasileiro. Conosco está o nosso amigo Alcides Torres, analista da Scott Consultoria, um dos mais respeitados homens de comunicação da pecuária brasileira, ao vivo, e também o Sérgio Braga vai nos ajudar nesse momento. Alcides, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço para vocês todos. Muito bem. O Sérgio está conosco. Pois não, Sérgio? É exatamente isso, agradecer o próprio Scott sobre a participação. Eu já vou direto, né, João Batista? Justifica ou não essa queda toda para a arroba do boi gordo, ontem no limite de baixa lá na B3 e a suspensão no mercado? Eu acho que a gente pode começar por aí, né, Alcides? A B3 funciona de expectativa, né, e não de fato. Então ela se antecipa aos fatos e como o capitalista é um cara covarde, digamos assim, o preço cai, sai todo mundo vendendo porque acha que a situação vai piorar. No mercado físico, a gente nem tem mercado, tá? Desde segunda-feira as compras estão suspensas, aqueles embarques que tinham sido agendados foram suspensos também, então até hoje a gente não tem mercado. Então o que está valendo, o último negócio realizado, foi aquele que aconteceu na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, quando a arroba do boi vinha em recuperação. Então, essa semana, sem mercado, e a B3 está refletindo uma expectativa negativa com relação à cotação da arroba do boi gordo. E na bolsa, como tudo é líquido, o cara vende rapidinho para colocar o dinheiro numa outra posição qualquer, num outro tipo de investimento. Alcides, como é que você entendeu ou entende essa notícia, né? Dava-se como não incerta, que não era tal especulação, de repente veio a confirmação mesmo de um animal velho, de 8 anos, lá no Pará, que não comia ração, segundo as informações do Ministério da Agricultura. Isso impacta todo um país continental, ou seja, o que tem a ver o pecuarista lá do sul, do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, com esse caso? Como é que você entende isso? Bom, olha, nós vamos ter isso repetidas vezes. Nós tivemos em 2019, tivemos em 2021 e vamos continuar tendo, porque a gente tem no Brasil, de extensão territorial enorme, um continente, então a gente tem muito fazendeiro competente que tem vacas que produzem bezerros ao longo de anos e anos, mais de 10 anos. A gente tem o pessoal da vaca de leite, o pessoal leiteiro, que as vacas também ficam muito tempo nas fazendas. E é claro que no Brasil é proibido dar ração de origem animal, farinha de carne, farinha de sangue, farinha de ossos para bovinos, para ruminantes de maneira geral. Então a gente vai ter isso, é uma senilidade, né? O animal está doente por causa da idade. Então não tem risco para a saúde humana porque isso não foi uma doença induzida através de um arraçoamento indevido. Isso não existe no Brasil. Tanto é que a antiga OIE mudou de nome agora, né, a Organização Mundial de Saúde Animal, ela diz que o Brasil é quase zero com relação à vaca louca. E por que é quase zero? Porque em biologia as coisas podem acontecer. Mas que é injusto viu? Porque o acordo precisaria ser mudado, mas isso quem determina a volta ou não da compra de carne são os próprios chineses, mas isso realmente... essas leis se aplicam para países de pequena extensão territorial, mas o Brasil está submetido a ela de maneira geral. Tanto é que não importa muito se isso aconteceu no Pará ou no Rio Grande do Sul. Acontece, todo mundo paga, todo mundo vai sofrer as consequências disso. Tá, o Sérgio acabou de falar, né, Sérgio, que o Minerva continua exportando lá pelo Uruguai, pela Argentina. É como se essa doença, né, com esse prion, que é o nome da molécula, né? Parasse uma da proteína. Divisa, né? Mas é o protocolo, né, Sérgio? É uma proteína, o prion, tá? É uma proteína. É isso que você está dizendo. Então, essa regra de bovinos com até 30 meses de idade, ela só existe para o Brasil, tá? Para o Uruguai não existe, para a Argentina não existe, os Estados Unidos não existe, a Austrália também não. É uma regra imposta pelo comprador, não é? E a gente, como eles são os nossos maiores compradores, a gente topa. O Brasil consegue fazer isso, né? A gente tem um tremendo rebanho, carne produzida de maneira economicamente correta,
sustentável, etc., não é? Então a gente consegue atender a essa exigência. Agora, por que essa exigência só para o Brasil? Evidentemente, em função da extensão territorial, em função da quantidade de fronteira seca, em função também que os chineses consideram difícil para o sistema de sanidade fazerem uma fiscalização bem feita, e a fiscalização está sendo muito bem feita, por sinal, tanto é que acontece esse caso lá numa fazenda no Pará, os dados são comunicados, a coisa está funcionando muito bem, tá? Mas essa exigência só serve para o Brasil, e é claro que isso tem que mudar através de negociações de quem vende carne, que são os frigoríficos, e do governo brasileiro, que é o interessado nessa captação de riqueza advindo da exportação de carne bovina. Pois é, nesses instantes... Pois não, Sérgio, pode... Aliás, essa questão toda, só para poder lembrar, esse protocolo assinado com a China vem de 2015. E as exportações, a China é o maior exportador de carne bovina, mais de 50% que é exportado vai para a China, 7 bilhões, 980 milhões de dólares exportados para lá. Mas seria a hora, aí eu pergunto para o próprio Alcides, de renegociar ou rever esses protocolos, esse acordo, já que não é justo, né, que o produtor, como o próprio João Batista Olive disse, lá do Rio Grande do Sul, pague ou fique sem exportar ou sem negociar por causa de um caso lá no Pará. Você explicou, mas não seria hora de fazer uma revisão e a habilidade das autoridades em reverter, já que é um alto embargo, Alcides? Se for possível, sim, é claro, né? Se a gente conseguir reverter essa situação, seria fabuloso, tá? Mas não pode ser, não é uma atitude unilateral do Brasil, sabe? O Brasil fala assim, tudo bem, eu vou continuar exportando. Não consegue fazer isso, porque quem determina é o comprador, tá? Em que pese todo o desequilíbrio que isso causa, uma mudança de contrato, ela precisa ser negociada, e a gente sabe que o contrato com os chineses são lentos. Eu só queria dizer que a China, ela não é só a maior importadora de carne do Brasil, de carne bovina, ela também é a maior importadora de grão de soja, já vai virar a maior importadora de milho, ou seja, ela é a nossa maior parceira do agro, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não perder essa fonte de escoamento da produção, tá? Vocês imaginem se a gente para de vender soja, milho e carne bovina para a China, para onde que vai o agro, né? Então, os cuidados que a gente tem que ter são muito grandes, é muito delicada a situação. Tá, Alcides, a pergunta final e fundamental, né? Como é que fica daqui para frente? Porque as medidas que estão sendo tomadas são medidas preventivas, o exame desse animal está sendo feito lá no Canadá, não sei quanto tempo vai demorar isso, você deve ter essa informação, mas como é que fica a vida do pecuarista a partir desse momento? Porque muita gente reclama que quanto mais fala, tal, mas nós temos que esclarecer, né, Alcides? Não, é isso mesmo, tanto é que a gente aqui da Scott Consultoria, nós esperamos os primeiros resultados antes da gente se manifestar. Até agradeço aqui a oportunidade de a gente estar dando a nossa opinião. Mas olha, em 2019, a China reverteu a situação, ou seja, ela aceitou a carne brasileira em 13 dias. Tá? Em 2021, ela demorou na prática oficialmente 100 e poucos dias, mas na prática levou quase 4 meses, porque a liberação aconteceu em 15 de dezembro, a gente só voltou a exportar em janeiro. Tá? Com relação ao preço, gente, assim que voltar, o que nós vimos nesses dois eventos, nesses dois episódios? A cotação sobe muito, tá? Então ela sobe e depois volta à normalidade, tá? Mas nós acreditamos, e aí também a especulação, que em função da época do ano, agora nós estamos em plena safra do boi, se a China demorar muito tempo para liberar, ela vai pegar carne cara já, porque a gente vai estar na entre safra do boi, se demorar 4 meses, né? Nós estamos no mês 2, indo para o mês 3, se demorar 4 meses, nós estamos no mês 7, que é em plena entre safra. E agora seria muito mais racional, uma vez que certamente será um caso atípico, que sem nenhum risco para a saúde humana, não tem por que segurar. Então, em 2021, foi mais uma questão de logística, eles estavam bem posicionados em carne. Agora não, né? Agora ao contrário, a gente saiu do ano novo lunar deles, que foi em janeiro, provavelmente os estoques lá devem estar numa posição menos favorável do que
em setembro de 2021. Então, a expectativa nossa é que isso volte com mais rapidez. Mas é uma especulação, não existe nada de oficial a respeito. Bom, então nada mais do que nunca a gente continuar jogando luz a essa informação, esclarecer, porque não podemos ficar, né, querendo tapar o sol com a peneira. Temos que passar essas informações para frente. Muita gente, muitos dos próprios produtores não gostam que a gente aborde dessa maneira, mas somente vamos resolver isso com informações claras e precisas. Por isso, nossos agradecimentos ao Alcides Torres, da Scott Consultoria, um dos principais analistas de pecuária do nosso país. Obrigado, Alcides. Eu que agradeço a informação. E tem uma saída, viu, gente? É fazer contrato futuro, vender na frente e garantir o preço. Quem fez isso está salvo. É isso aí. É o que nós falamos o tempo todo, né, Sérgio? Quem conseguiu pegar 303 na quinta-feira, na sexta-feira, está tranquilo, né? Quem não fez, está no prejuízo. Nós vamos continuar batendo nesta tecla, Alcides. Muito obrigado. Obrigado, até mais.